Olá, eu sou Ari Girota, sou agente de saneamento B, operador de estações de tratamento de esgotos há 27 anos na SEDAI e hoje estou presidente do Sindago RJ. Quero prestar alguns esclarecimentos para você, companheiro e companheira da base do Sindago. No último dia 2 de outubro, a SEDAI apresentou uma minuta de proposta de acordo coletivo na última reunião que ela teve com todas as entidades sindicais. Sindágua, Sinaerj, Senge, Staiquinon e Sintsama. Neste mesmo dia, a entidade Sintsama realizou uma assembleia virtual legítima, a qual acolheu e aprovou a proposta da empresa. Veja bem, aprovou. Na semana seguinte, por volta do dia 5 ou 6, a entidade Senge também deliberou pela aprovação dessa minuta. O Sindágua, o Sinaerj e o Staiquinon, ao se debruçarem mais atentamente nesta minuta, encontraram 5 cláusulas que não representavam o melhor interesse da categoria na nossa avaliação. E nós seguimos numa discussão, de bastidores com a empresa, numa interlocução com o RH, com a presidência da SEDAI, pedindo que essas cláusulas fossem melhor observadas e fossem modificadas. Encaminhamos para a empresa um ofício de número 062, no dia 5 de outubro, falando sobre as cláusulas, que eram a cláusula 11ª com relação ao pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia, ou seja, em dinheiro. Falamos da cláusula 38, que era da garantia de emprego. Falamos da 46ª, que versava sobre a escala de serviços de 24 por 72. E, por fim, também falamos da cláusula 64, que trata da ultratividade do acordo e da data base, da validade ao final de 2022. Muito bem. A SEDAI resolveu, depois de receber esse ofício, marcar uma reunião com estas 3 entidades que aconteceu na quarta-feira, 7/10. Nessa interlocução, nós apresentamos para a SEDAI que a proposta que ela havia feito na minuta, que, por exemplo, em relação à cláusula 11ª do pagamento em pecúnia, ela poderia ser melhorada para os trabalhadores que faziam jus a ela, até porque muitos estavam em idade de aposentar, outros já estavam aposentados e tinham lá suas dificuldades. E a empresa concordou em pagar 100% do valor da pecúnia para o trabalhador da SEDAI. Sabemos que essa cláusula não atinge a totalidade, mas atinge um quantitativo representativo de trabalhadores. Frisando que, pagando 100% nessas condições, o trabalhador pagará imposto de renda sobre. Mas foi uma pequena conquista. Quando fomos para a discussão da cláusula 38, que é aquela cláusula do 1% da garantia do emprego, a nossa questão era garantir a possibilidade de preservar ao máximo a integridade dos companheiros concursados com 10, 15, 20, 30 anos de SEDAI. E aí propusemos que antes de chegar no concursado efetivo, que se atingisse o temporário. Nada mais justo e legítimo. Não que nós defendamos a demissão de qualquer trabalhador, como algumas fake news ocorreram. Nós queríamos criar um instrumento político e, de acordo coletivo, que inviabilizasse a ação da SEDAI de atingir você, companheiro e companheira, que tem no mínimo 12 anos de SEDAI. Muito bem, essa cláusula a SEDAI não aceitou e ela manteve a redação inicial de garantir 1%, 99% de emprego e a demissão de 1% do efetivo por ano. Muito bem. Mas nesta mesma cláusula, no parágrafo 3º, a SEDAI havia apresentado a seguinte redação. Em caso de rompimento de concessão dos serviços, a companhia avaliará a possibilidade de absorver os empregados envolvidos em outras áreas de sua atuação. Essa proposta nós recusamos de pronto. E ela trouxe uma segunda proposta dizendo o seguinte: a companhia se compromete a absorver os empregados envolvidos em outras áreas de atuação, respeitando a lotação dessas áreas que iriam receber os companheiros e ainda o plano de cargos, carreiras e salários da empresa, reestruturado. Veja, quando ela nos apresenta essa que parece ser uma nova proposta, ela continua sendo uma proposta muito ruim. Por quê? Quando ela limita a lotação, na hipótese de concessão, os trabalhadores serão condicionados ao outro lugar ter espaço ou não para ele, ter a habilitação ou não para que ele possa ser realocado. Veja, a SEDAI não tem sequer o levantamento dos postos de trabalho, do que ela precisa e do que ela não precisa. Na verdade, ela não sabe. Na verdade, ela sabe que precisa de muita gente. Hoje precisaria, no mínimo, de um concurso público efetivo para 1000 pessoas. Mas ela simplesmente queria lavar as mãos.
nesse sentido, nós seguimos nas discussões com a empresa e resultou que a empresa aceitou trazer de volta a redação do acordo de 2018, que diz, em caso de rompimento de concessão de serviço, a companhia compromete-se a absorver os empregados envolvidos em outras áreas de sua atuação. No entanto, o presidente da SEDAI condicionou esta redação a um prazo, que seria 30 de abril de 2021. Ou seja, nós teríamos, em tese, 7 meses da garantia da efetividade de aproveitamento de todos aqueles que fossem atingidos pelo processo de concessão. Muitos estão dizendo que isso representa demissão em massa. Nós entendemos que nós ganhamos um prazo para seguir negociando, porque muitas das decisões que vão vir daqui para frente passaram pelo foro político. E nós temos esse espaço. Mas também entendemos que essa cláusula deveria vir seca, sem prazo de validade. Ou melhor, com o prazo de validade de 2022. Mas a empresa não quis garantir esse prazo. A presidência da SEDAI entendeu que ele não poderia fazer isso, que já estava fazendo muito, ao modificar a primeira redação que foi aprovada pelas duas outras entidades e ao remodificar, retirando a questão da lotação. Portanto, o critério de lotação, vaga e PCCS deixou de existir para que passasse a existir o prazo até 30 de abril de 2021. No seguinte do processo, nós tínhamos a cláusula 46, que representava a questão da escala 24 por 72. E a nossa reivindicação era que a SEDAI aceitasse manter os trabalhadores que já laboram nessa escala, e somos 1.740 trabalhadores operacionais dos diversos setores, que ela mantivesse esses trabalhadores nessa escala, garantindo a possibilidade daqueles que estão chegando agora, companheiros que estão chegando no concurso temporário, que pudessem laborar nela ou em outra escala que a empresa determinasse. Mas nós queremos essa garantia por escrito, para evitar o dissabor que nós passamos com o ex-presidente da SEDAI, aquele que não se deve falar o nome, que nos impôs 10 meses de sofrimento e de mudanças radicais, inclusive de foro familiar, para os trabalhadores que laboram em escala de plantão. Nesse sentido, a SEDAI disse que não poderia garantir isso, porque estaria criando uma exclusividade. Nós entendemos diferente. Mas o presidente da SEDAI deu a sua palavra de que enquanto ele fosse presidente, ninguém mexeria com os trabalhadores que laboram nessa escala. Veja, nós acreditamos no doutor Renato, sabemos que a sua palavra dada é palavra cumprida. Mas a nossa reivindicação de que isso esteja no papel é em função de sabermos também que a função de presidente da SEDAI hoje não é de caráter técnico. Porque se fosse só técnico, o doutor Renato estaria aí como presidente, estará como presidente até 2022. Mas sabemos que hoje tem um foro político, com as influências que nós ouvimos dizer amplamente divulgadas na imprensa. Por isso nós pedimos a ele que reveja esse seu ponto de vista para dar uma segurança ao trabalhador, que trabalha em escala, assim como a todos os demais da cláusula anterior, que é da garantia do emprego, de que esteja no papel a preservação dos nossos direitos. E por fim, nós tivemos a cláusula 64, que falava sobre a garantia da ultratividade do acordo coletivo, que com a reforma trabalhista deixou de existir, mas pode aparecer no acordo coletivo, e nós pedimos à empresa que nos desse a ultratividade de todas as cláusulas e a garantia de database para garantir o possível reajuste em 2022, que retroaja à database de 1º de maio no curso das negociações. E a empresa nos deu esse prazo de 6 meses, o que nós entendemos no cenário de hoje ser também um avanço. Mas a grande questão que ficou e que está ainda no bojo das discussões é a questão do parágrafo 3º, e que o presidente da SEDAI, de fato, avançou na sua redação. Nós reconquistamos a redação de 2018, no entanto, com prazo de validade, com o compromisso do ilustríssimo senhor presidente Renato do Espírito Santo de pautar a discussão a partir de 1º de maio de 2021, ou seja, de estender esta garantia até 22. Nós entendemos que isso deveria ser feito de imediato, mas como o presidente empenhou a sua palavra, repito, palavras do presidente, nós temos que levar para a apreciação da categoria da maneira que nós conseguimos a redação até o momento, que já foi um grande avanço, dada a primeira redação ofertada às categorias no dia 2 de outubro. E em relação à escala, nós também entendemos
que a presidência da SEDAI e o RH, junto com o seu jurídico, não teriam nada a perder, pelo contrário, estariam garantindo a todos nós que somos quem laboramos cotidianamente na SEDAI, quem carregamos a empresa nas costas, para que muitos, inclusive, tenham a sua função administrativa e jurisdicional, nós merecemos essa dignidade e essa deferência de continuarmos laborando nessa escala com tranquilidade. Mas seguimos na luta, espero ter esclarecido a todos e todas, para que não reste dúvida que o Sindágua está determinado a continuar lutando pela categoria. E vamos em frente, estaremos submetendo as propostas em assembleia, esperando que a presidência da SEDAI possa melhorar até o último minuto que antecede a nossa assembleia esta redação, que sabemos não impactará em nada na vida de quem está no andar de cima, mas terá profundo impacto na vida de nós que laboramos aqui no andar de baixo, no térreo da SEDAI, levando água para a população do Rio de Janeiro, levando tratamento de esgotos, garantindo saúde em plena pandemia e principalmente lutando por direitos que servirão de referência para outras categorias. Diga não à privatização da SEDAI, diga não à reforma administrativa proposta pelo governo federal e solidarize-se com a luta. A luta se faz de maneira coletiva. E aqueles que tentam denegrir a imagem do Sindágua ou a minha imagem dizem mais sobre quem eles são do que sobre a nossa luta. Um fraterno abraço, eu sou Ari Girota, um sedaiano como você.